Ai, gente, difícil, mas vamos lá, vai. Eu sempre entro atrasada, meu Deus do céu. Senta agora com os dois pés encostando no chão. De novo, coloca a coluna lá. Apoiada no seu quadril. Tenta desencostar da cadeira se você estiver encostado em algum lugar. Tenta ampliar o espaço entre a sua coxa e o seu tronco, né? Para ela ficar mais ereta mesmo. Visualiza a sua coluna no espaço, sua cabeça, topo da cabeça. A gente também fica muito olhando para baixo, né? Não sei se todo mundo está lembrando que a cervical ela tem uma curva aqui. Então, tenta pensar nessa curva. E aí, vamos visualizar de novo o nosso pulmão, que está aqui nessa caixa torácica. A gente tem duas bexigas, né? Que são, na verdade, uma esponja que enche de ar. E como se fosse uma árvore, lá na pontinha dessa árvore tem um monte de bolinha de sangue que faz a troca com os gases que enchem essa bexiga e com os gases que estão sendo produzidos pelas nossas células. Então a gente é um pouco planta. A gente também faz fotossíntese, só que é o contrário, né? E eu estava fazendo uma coisa, mas eu vou mudar, tá, gente? Só para a gente se sentir mais perto por conta disso que aconteceu. Vamos abrir os microfones, todo mundo, para a gente poder se ouvir e poder fechar o olho com segurança. A gente vai A ouvir Maria tudo bem, né? Hã? Maria Morita, tudo bem, autorizado. Aí, quem quiser fechar o olho, pode fechar e só sente esse movimento do seu pulmão enchendo, esvaziando. Tenta prestar atenção nessa materialidade do ar que entra no seu corpo, que expande essa caixa torácica, que toca essa grande árvore no seu peito. Chega lá no seu sangue. E imagina que isso chega até o dedo do seu pé, o seu dedinho. Todo esse oxigênio ele está indo para lá. Aí a gente vai contar 5 respirações, tá? Mais profundas e mais lentas que vocês conseguirem. Cada um no seu ritmo, que cada um tem um tamanho de árvore no peito. Se você quiser imaginar uma cor para esse ar que entra, você pode imaginar esse pulmão enchendo com uma cor e esparramando pelo sangue do seu corpo inteiro. E quando der 5 respirações,
pode abrir o olho, voltar devagar. Espreguiça. Faz uma torção aqui, ó. Abre ainda mais a caixa de um lado, de outro. Esquenta a mão. Coloca no olho. Inspira de novo. E faz uma massagenzinha no seu rosto. Na sua narina, que está recebendo esse ar. Sua boca, a gente fica com muita raiva, com muita tensão no maxilar. Couro cabeludo aqui no occipital, que é esse osso aqui atrás também, ele carrega muito peso da nossa tensão. Ui! Agora, só para acabar, inspira uma vez, enche bastante seu pulmão. Deixa eu só mostrar, tá? E a hora de soltar, você vai soltar pela boca fazendo um barulhinho, aquele... É um exercício de aula de canto, quem já fez canto, para aquecer e soltar essa região aqui. Aí a gente pode fazer junto, porque também a gente vê a fisicalidade do ar saindo pela boca, tá? Inspira, vamos lá? Dá uma coçadinha no nariz, né? Aí vamos fazer mais uma vez, só que aí, eu não sei se foi a Maria que fez uma nota, se alguém quiser cantar junto, na hora que a nossa fala também é ar saindo do pulmão, né? Então, se você quiser, na hora de inspirar, fazer assim, ó. Também, aquece também mais umas partinhas aqui dentro, tá bom? Vamos inspirar todo mundo junto. Aí, gente. Valeu. Quem quiser água na boca também, dá uma coceira, né? Tudo aqui, porque a gente não usa muito. Mas aqui tem muita coisa para ser trabalhada também. Muito ar para entrar aqui e oxigenar a nossa vida. Melhorou, né? Eu vou criar um outro pad também, porque aquele link a gente estava no chat da sala, outra. Agora, muito doido também, né? Eu senti nesse ataque aí, como a respiração também, ela não é um sensor da nossa relação com o mundo, né? A gente estava um pouco trabalhando numa respiração, né? Outra, assim, da presença. E o ataque mudou completamente a nossa respiração, né? E levou para um outro lugar, assim, de atenção, de... Maria falando que respirou um susto. A gente dá uma segurada, né? Na tensão, assim, dá uma descambada. Bom, gente, eu vou botar o link do TED para quem se animar aí fazer anotações, reflexões.
durante a nossa conversa. A gente, enfim, como a Marina estava falando, né, para começar um pouco, no fundo, retomar também, né, porque é isso, o tema da respiração foi um tema muito presente na zona de contágio desde o começo, né, assim, eu acho que uma das linhas, talvez, fortes aí da zona de contágio, do ponto de vista da investigação, tenha sido um pouco essa, né, assim, uma investigação coletiva sobre os sentidos da respiração, de uma respiração que não é só biológica, mas é também, mas justamente da respiração que desloca essa fronteira, né? Essa fronteira do eu e o mundo. E daí a gente escolheu um pouco, né, para reabrir, né, para reconduzir um pouco essa discussão, uma reflexão que o Mbembe, ou Mbembe, eu nunca sei qual é alguém sabe qual é a pronúncia certa do nome? Eu assisti uma aula dele e falaram Mbembe. Mbembe, né? É. Uma vez eu vi umas Mbembe, pessoas falando Mbembe. É, porque o francês africano é meio assim mesmo, com chão. Mas, enfim, eu vi essa aula dele, apresentaram dessa forma. Mas, enfim, ele lançou um livro, um ensaio, né, esse ano, que se chama Brutalismo. E um dos temas bem importantes, né, para ele, né, como fio condutor também na produção desse ensaio, é um pouco pensar o capitalismo contemporâneo como uma forma de asfixia, né, de produção de asfixia. E daí ele faz uma discussão, inclusive, para a dimensão molecular e química também desse processo, né? Ele vai dizer que a toxicidade é uma dimensão estrutural do presente. Ele vai dizer que é uma dimensão estrutural porque afeta não apenas a terra, as águas, as criaturas do mundo vivo, mas, obviamente, também os corpos humanos. E daí, visto por esse ângulo, ele vai dizer, né, que a função dos poderes contemporâneos é a de, como nunca antes, tornar possível a extração. Então, ele fala sobre uma dialética da demolição, da criação destruidora, que alveja os corpos, os nervos, o sangue, o cérebro de humanos e outras criaturas. Ele fala que é um gigantesco processo de despejo, de remoção e de evacuação forçada. Bom, mais uma vez, enfim, vou retomar aqui umas coisas que a gente escreveu, né? Ele fala que a asfixia também tem sido a arma das forças de segurança e policiais contra os corpos pretos, armas de contenção e administração de zonas de morte. O mundo pandêmico, produzido pelas novas tecnologias e ciências da monocultura e do extrativismo ampliado, é também esse mundo balcanizado, que ele diz, né, das grandes metrópoles. Do George Floyd até o João Beto Freitas, passando pelo mapa racializado dos que mais sofreram pela crise sanitária que vivemos, o que está em jogo é uma evidência escandalosa da impossibilidade de respirar. Enfim, tem mais umas outras coisas que ele vai dizer, né? Ele um pouco também nos convoca a pensar a partir de uma perspectiva que é atmosférica, né? O que significa, então, pensar essa comunidade dos viventes, cujo principal comum, e que é também constitutivo da vida mesmo, né, é a atmosfera. E desde essa perspectiva atmosférica não é mais possível conceber corpos individualizados, encerrados e acabados, né? A respiração é uma condição do vivente que revela sua mutualidade constitutiva. A expiração de um pode ter sido a expiração de outra. Por isso, a impossibilidade de respirar pode também ser entendida como esgotamento das possibilidades que o mundo colonial tem de permitir as tramas que sustentam a respiração dos viventes. Esse mundo está em combustão, ele vai dizer. E cabe a nós nos implicarmos, em meio às cinzas e à fumaça, na tarefa da vida. A tarefa de investigar o que restou, o que está danificado,
o que pode ser recuperado, o que precisa ser abandonado e o que pode ainda vingar, como se diz das plantas. O que será necessário para retomarmos a terra e a sua capacidade de sustentar uma respiração compartilhada? Como seria pensar uma política que expressasse uma nova sensibilidade subversiva a partir dessa comunidade instável e precária dos viventes? Quais coreografias de revolta, de luta, de pensamento, para que a força de conspirar, como respirar junto, possa ser retomada? E quais as novas conflitualidades que emergem a partir da criação de uma política respiracionista e suas tecnologias e ciências, contra aqueles que asfixiam e interrompem a possibilidade ecológica da vida interespecífica com suas ciências, tecnologias e poderes de extração? Bom, a gente deixou essas perguntas aí no final, um pouco para a gente começar a pensar, mas justamente eu acho que tem a ver com esse desafio de pensar o que seria, então, uma imagem, né, assim, o que seria essa política dos viventes, né, o que significa isso, o que pode significar, né, quais imagens de pensamento nos chegam para imaginar essa outra política. Vocês conseguiram acessar o pad? É isso, gente, estamos abertos. Quem quiser também falar um pouquinho, de repente, né, sobre um processo, esse processo de produção de investigação, né, de material, de trabalho, que está pensando para publicação, também fique à vontade. Mas a ideia é a gente começar aí a partir dessas provocações do Mbembe. Não vou. Eu acho que uma das questões que foram evocadas, eu acho que mais ou menos de maneira difusa e às vezes de maneira mais um pouco mais sistemática aqui, foi a questão do limite da experiência urbana, né? Ou seja, da experiência das cidades, do que elas representaram num determinado momento e do que elas se tornaram hoje, né? Então, eu acho que, assim, muito concretamente, quer dizer, hoje eu, enfim, estou podendo viver fora de uma grande cidade, mas eu vivi minha vida inteira em grandes cidades. Nasci no Rio de Janeiro, vivi 8 anos em São Paulo, depois vivi na França, vivi em Paris. Quando eu fui para Toulouse, foi a primeira vez na minha vida que eu fui viver numa cidade de 100 mil habitantes. Ou seja, toda a minha experiência urbana era uma experiência de grandes cidades. Durante muito tempo, eu ensinei em Toulouse morando em Paris. Pegava o avião uma vez por semana e ia, porque eu tinha muito medo de... enfim, e também não tinha muitas condições de morar numa pequena cidade. Mas hoje, quando eu olho o que é a experiência urbana, o que foi a minha e o que é a de cada um que mora numa cidade grande, é a impossibilidade de respirar. Durante muitos anos, eu ia de carro do Rio para São Paulo, quando eu morei em São Paulo, e eu me via entrando numa nuvem de poluição. Ou seja, quem vem pela Dutra para entrar em São Paulo, entra numa nuvem de poluição, né? Bom, eu tive em Vitória, ano passado, eu tive em Vitória. Vitória é uma cidade linda, não é? Nem é uma cidade tão grande assim, não sei quantos habitantes tem, mas enfim. Em Vitória, respira-se o minério do Porto de Tubarão, né? Ou seja, morando do outro lado da Bahia, eu fui hospedada na casa de uma amiga que mora num bairro, enfim,
de alta classe média em Vitória, ela mostrou para a gente, você passando o dedo em cima do móvel, saía minério do porto, do outro lado da Bahia. Então, evidentemente, isso é impossível respirar nessas condições. É realmente uma barbaridade aquilo que a gente tolera vivendo numa grande cidade, como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Vitória, né? Então, isso daí eu acho que, digamos, se a gente quiser começar a falar em respiração, quando veio a pandemia, eu estava indo para a França e meu voo foi cancelado. E eu disse, vou para Teresópolis, porque eu tinha a possibilidade de vir para a montanha. E porque eu sei que na montanha se respira melhor. Ou seja, por isso a gente, nessa mudança da França para o Brasil, a gente se organizou para vir morar em Teresópolis, porque efetivamente a questão da qualidade do ar é uma questão importante na vida da gente. E, enfim, eu acho que a gente tem que tomar consciência do que efetivamente dessa dimensão das coisas. Posso falar? Vai lá, Maria. Vamos lá. Boa noite. Ontem eu consegui entregar a minha pesquisação do mestrado lá o programa profissional de Sociologia, né, em rede nacional na Unesp de Marília, né? E um dos temas foi desenvolver um laboratório didático com a perspectiva do laboratório do comum na escola, né? E ontem, ao terminar todo esse processo, eu, assim, achei que se fosse fazer um mapa de nuvens do mestrado, do texto, né, vai vir muita coisa sobre o comum, vai vir muita coisa que eu aprendi, né, participando com vocês nesses anos, né. E então, acho que o exercício da minha reflexão, eu acho que é pensar esse laboratório no contexto da periferia de Osasco, no contexto de uma escola pública, e boa parte disso eu sistematizei, a gente também conseguiu desenvolver um protótipo para desenvolver ações educativas, formação de conceito, eu sigo uma linha marxista da pedagogia, e então a gente conseguiu fazer um protótipo, a gente conseguiu estabelecer um recurso educacional aberto, né? A gente fez uma aplicação, aplicamos um formulário de pesquisa para os alunos sobre o território, e com o resultado que eles escreveram, a gente fez uma nuvem de palavras com recursos educacionais abertos. E então quero dizer, né, que todas essas imagens, esses conceitos, eles conseguiram uma aplicação no contexto da periferia. Eu acho que a minha contribuição é essa. Agora o texto está bem esquematizado, então, se na nossa reflexão do e-book, eu acho que se fosse possível, eu gostaria de um pouco de falar sobre isso, né, a dimensão da periferia e da comunidade, da escola, e do pensamento situado, da produção de um conhecimento, como armazenar esse conhecimento, qual é a infraestrutura na escola para isso. E é isso aí, eu acho que eu consegui entender e aplicar. Valeu por tudo. Parabéns, Cecília. Bom ouvir isso. Eu queria só compartilhar um pouco, eu acho que isso que a Angelina falou, para mim, essa massa de poluição em São Paulo,
é uma coisa que eu compartilho. Eu morei em São Paulo há muitos anos, né? Eu nasci lá, morei lá minha vida inteira, e recentemente eu me mudei para Minas, né? Para o sul de Minas. E minhas últimas experiências voltando para São Paulo, foi assim, voltar para São Paulo e quando a gente está chegando, é tipo, nossa, não vou entrar nesse lugar, não. Porque você vê de longe essa massa espessa que fica em cima da cidade, que ela simplesmente bloqueia todo e qualquer horizonte. Então, São Paulo é uma cidade onde não tem horizonte, não sei se já perceberam isso, não existe encontro do céu com a terra, é uma massa, é uma massa cinzenta. Né? E a gente se acostuma com esse negócio, é muito fácil. Muito mais fácil do que a gente imagina. Então, a gente acha que, por mais absurdo que pareça quando você está chegando, dá algumas semanas e você acaba se acostumando e esse negócio nem passa mais na sua cabeça. E com isso eu também fiquei pensando, agora estou assistindo um seriado que, por mais bobinho e comercial que ele seja, chama Mars. É um seriado do Netflix sobre os seres humanos na busca de expandir o seu potencial de colonização para Marte. Então, não satisfeitos só com a colonização na Terra, os seres humanos decidem colonizar Marte. E uma das coisas centrais na série inteira é como esse negócio de tornar esse planeta respirável, né? Habitável e respirável são coisas que andam juntas. E é muito chocante, assim, eu acho que a gente também se acostuma com a disponibilidade desse ar, né? E dele estar aí, dele existir, né? A gente toma isso meio de graça. Eu não sei como deve ser a sensação de asfixia, consigo imaginar mais ou menos, mas deve ser um negócio terrível, assim, né? Isso ser sugado de fora para você, né? Praticamente um vácuo que acontece nas situações no seriado. Você é sugado, esse ar sai de você e você não consegue trazer mais nada de dentro, né? Tudo é aí, sei lá, extraído de alguma maneira de dentro de você, né? Aí eu fiquei pensando nisso, essas imagens dessa atmosfera, dessa poluição que a gente vive. E também me veio uma frase, se não me engano, é do Lovelock, que é a atmosfera somos nós, né? E como a gente também está implicado na produção do que é essa atmosfera e como ela faz parte da gente. Assim, ideias meio desconexas nas coisas que vieram por um vídeo na minha cabeça enquanto eu estava pensando em respirar. Eu vi a Angelina falando, né? E o Danilo agora também. Nossa, tava pensando em algumas coisinhas aqui. Uma delas é que é curioso, né, que não essa forma de asfixia, como que eu posso dizer, que está ali de uma vez, né, mas essa asfixia aos poucos, é engraçado que, pensando no corpo como analogia mesmo, ela não dói, na verdade, né, porque chega uma hora que só no começo, depois você fica inconsciente e ela própria provoca uma espécie de anestesia. Você não sente mais, você acha até que melhorou, e só depois você descobre que, na verdade, você estava já entrando nos finalmente ali, né? E, na verdade, por exemplo, pensando também nessa analogia, muita gente morre de bronquite por causa disso, assim, porque acha que tá suave e não, né, quando vai ver, já foi. Eu também estava pensando nessa relação com o sangue que a Marina falou no começo, quando ela estava falando da hemostase, e é muito curioso, né, porque quando a gente pensa no ar, quando estou pensando na respiração, penso muito em nutrição também, né, essa relação da respiração com a nutrição e do ar com o solo, e do oxigênio com o ferro. É meio louco isso, né, porque, não sei, assim, uma relação entre as plantas e nós, assim, muito, muito intensa, do ar que está na planta que ela está produzindo, nosso corpo está, de alguma maneira, sintetizando, e para mim é indissociável pensar na nutrição e nessa relação entre oxigênio e ferro, ferro no sangue.
Então, gente, eu pensei numa coisa agora. Eu não sei se vocês já viram esse dado, mas parece que fazer exercício físico em São Paulo, se você faz exercício físico, sei lá, na Paulista, ou no Parque Ibirapuera, eu lembro que tinha um mapa de os lugares de fazer exercício físico em São Paulo. E aí, para respiração, dependendo do lugar que você vai fazer exercício em São Paulo, é melhor não fazer, porque você vai respirar tanto fuligem que você, né, nessa coisa do exercício físico, a gente precisa de mais ar, né? Precisa de mais oxigenação. Então, você dá uma corridinha do começo da Paulista até o final da Paulista, vai no Minhocão, você corre no Minhocão, é melhor não fazer exercício para capacidade pulmonar do que fazer. Eu fiquei chocada quando eu comecei a ver esses dados. E aí eu me lembro, na época da graduação, às vezes eu dava aquela corridinha na cidade universitária. E aí o cheiro do Rio Pinheiros é nojento, é aquilo, né? Você faz um exercício cheirando a merda tá vindo na sua cara, né? E aí eu penso assim, eu nasci no meio de uma reservinha de Mata Atlântica que sobrou entre a Mairink e São Roque, né? São Roque é uma cidadezinha aqui próxima, tal, mas também, assim, a poluição de São Paulo chega lá, sabe? Mas entre a cidade de Mairink, São Roque, entre Mairink e Biúna, Cotia, aquela região de Vargem Grande, tem uma região de reserva de Mata Atlântica e meu pai vive lá até hoje, né? E assim, é isso, né? É o lugar que a gente andava pelo mato quando a gente era criança para pescar na represa de Biúna. Então, a gente pegava a mata atlântica mesmo, de Mairink, na altura de Mairink, porque, no fim das contas, a parte da reserva que meu pai mora é mais perto de Mairink, embora fique no limite do município de São Roque. E aí a gente ia entrando pela mata, e aí eu fiquei pensando no cheiro que a mata tem. Um cheiro às vezes, você passa do lado, às vezes, de um bicho morto em decomposição, sabe? Ou passa do lado de colmeia de abelhinha sem ferrão, sabe? Também. Ou passa, você vai sentindo o cheiro da mata e você consegue identificar as diferenças, ou não, né? Porque às vezes o cheiro de um bicho em decomposição é tão forte que até se sair de perto daquele negócio, você não consegue identificar as outras coisas que estão ao redor, né? E às vezes eu fico pensando que o cheiro de São Paulo é um pouco isso, de você não saber o que é o quê, sabe? Feito um grande bicho morto, que é essa cidade, né? E, enfim, eu pensei numa outra coisa agora aqui também, que eu sou fumante, né? Eu pito pra caralho. E às vezes eu fico pensando que o hábito de pitar também é uma ansiedade de respiração, sabe? E a minha avó, as minhas duas avós fumavam muito também. A Batian fumava um cachimbo e a minha avó Tuguesa, ela fumava aquele fumo de corda. Ela fazia em palha de milho, às vezes também e tal, mas era um hábito diferente de fumo, não era esse fumo desesperado dessa merda aqui. Isso aqui é uma bosta, é um grande miojo de tabaco, né? E aí as minhas duas avós faziam tipo, tinha o rolê de preparar o fumo, tinha o rolê de picar o fumo e depois sentir o gosto daquilo e tal e coisa, é outra coisa, né? E, enfim, é isso, né? Mesmo o hábito de respirar um bagulho
fumo, né? Eu fico pensando que até o hábito do fumo tem outros jeitos, né, de respirar esse bagulho, né? É um ritual mesmo, né? Picar o fumo, preparar o fumo, secar o fumo, não sei o que, tal coisa, fazer o cigarrinho, ou botar ali no cachimbo, né? Que a Batinha fazia o cachimbinho de... Ela mesma fazia o cachimbo dela. Era um cachimbo de bambu. E aí colocar o cachimbo, acender o cachimbo, tragar de vez em quando, mas mais para sentir o gosto, tal, né? Enfim, as coisas aqui que eu pensei. Esses dias eu descobri que minha bisavó fumava cachimbo também, Maria. Eu ia comentar isso que a Maria falou. O meu pai também tinha o hábito de picar fumo de rolo com canivete. Era uns negócios grandes, assim, que se vendia no mercado, e tinha as palhas de milho separada, né? Vendia separada. Então, ele andava com tudo, tipo, um kit, assim. E, na minha infância, meio que ele obrigava a gente a fazer o cigarro para ele, sabe? Porque ele não tinha muita paciência. Então, assim, diversas vezes eu fiz esse processo ritualístico de bolar, né? Rolar o fumo ali. Lógico que eu não ia fazer o canivete, eu não ia manusear o canivete, mas uma vez já picado, era muito engraçado isso para mim, assim. E depois eu passei a fumar um cigarro de palha também, já na faculdade, com mais de 25 anos. E não sei se você conhece, agora eu vou trocar uma ideia aqui com a Maria. Tem um fumo que chama cumbaiá, que é um fumo de planta misturado com umas flores, um negócio seco, assim. É uma enganação, assim, meio que para você se sentir fumando algo melhor do que o miojo de tabaco, né? E só para concluir, uma palestra de filosofia, uma vez que eu fiz, que eu participei, o camarada dizia que fumar é uma espécie de busca, né? Um preenchimento, assim, de um discurso lacunar, né? E eu fiquei com isso na cabeça, assim, durante muitos anos. Eu acho que foi no início dos anos 2000 que eu participei dessa palestra, e é como se a gente quisesse preencher algo, né, através desse sugar e esbaforar, e sugar e esbaforar. É uma espécie de preenchimento de uma palavra que você não está fazendo uso dela verbalmente. Achei engraçado isso. É legal pensar nisso de preencher, né? Porque a respiração ela é controlada pelo sistema nervoso autônomo, né? É uma coisa do nosso corpo que acontece, se a gente pensar nela ou não, ela vai acontecer. Que de uma certa forma nos coloca nesse grau comum com todos os viventes, né? Que estão aí respirando e vivendo. E essa medida de trazer consciência para a respiração, que faz parte de muitas das práticas contemplativas ou das técnicas de yoga, o prana, né, essa energia que é a energia do ar, que energiza o corpo e consegue trazer a vida para toda parte, né, ele é invisível, né? É uma força transparente. E pensando nessa coisa da presença e da materialidade, eu fico achando que o fumo ele traz o desenho do ar, né? De alguma maneira a fumaça ela preenche essa lacuna do invisível, né? Você consegue ver a quantidade de ar, por exemplo, que cabe no seu pulmão quando você dá um trago, né? Ou mesmo quando você vai fumar também alguma coisa que alguma outra maconha ou alguma droga que mexe também com a consciência, você consegue ver o tempo, né, do pulmão até o sangue, e do sangue até o cérebro, é como se você tivesse, sei, né, a viagem... A fumaça é meio xamânica, né, ela tem uma coisa de transcender o mundo real com o mundo espiritual, né, tem muito isso com a fumaça. Sim, então eu penso nessa história da materialidade, né, e a Angelina falou da consciência, né, do ar que a gente respira, quando ela falou das cidades, Maria também falando de São Paulo,
eu fico pensando também na consciência do que a gente, do que não é autônomo, né, do que a gente consegue controlar como prática, né, e a respiração é uma prática também, não sei, mas o mais louco de tudo é como a gente consegue também esquecer, né, do cheiro de São Paulo. Maria, você está falando isso? Eu sempre viajo, né, eu saio e volto para São Paulo, saio para Santos, volto para Campinas, volto para o mato e volto. E quando você volta para São Paulo, você fala, como eu consigo viver nesse lugar com esse cheiro, né? Então, não é só o fato de você ter consciência, é o fato de você se acostumar com algo e perder a consciência disso, né? Acho que isso é uma coisa que me impressiona mesmo. Também o próprio ritmo de respiração, quando a gente faz, vocês viram, a gente fez 5 respirações, o tanto que isso muda, né? Toda a fisiologia, o tanto que isso aterra, e como a gente entra num outro lugar, assim, e perde essa ideia de que tá tudo muito errado, né? Enfim, a gente fica achando que tá tudo bem, mas não tá. Quer dizer, a gente sabe que não tá tudo bem aqui nesse grupo, né? Mas a maioria das pessoas talvez não. Enfim. Desculpa. Show. Posso falar, Jô? Então, acho que uma coisa que me interessou, assim, que chamou atenção nessa proposição no Baby, talvez, assim, a ideia de pensar, né, a ideia da respiração como um direito universal, como que isso se conecta também com uma ideia de um novo campo de direitos, em torno de algumas formulações possíveis do comum, por exemplo, né? Porque a gente pode pensar a questão da ideia do direito à respiração, né, dentro dessa lógica, né, de um novo comum. Porque falar, né, de direito à respiração, de maneira que implique não só humanos, mas também outros seres, a partir, né, de uma condição que é de uma forma compartilhada, tem a ver com a possibilidade de respirar, ela também nos interroga, assim, né, qual é, né, digamos, um regime de sensibilidade necessário para, de alguma forma, constituir, então, essa experiência como comum. E se a gente coloca, então, né, a respiração como um direito da ordem do comum, a gente passa, então, a poder politizar inúmeras coisas. Então, né, e isso torna, assim, né, e acho que isso que é interessante na ideia que conecta, né, uma dimensão extrativista, uma dimensão biomolecular, com uma dimensão de ordem atmosférica, né? Quer dizer, a possibilidade, então, de a gente organizar, digamos, no fundo, criar, né, uma coletividade que seja capaz, né, de produzir esse comum, porque isso envolve um conjunto de conhecimentos, de práticas, de tecnologias, de protocolos, instituições, para, de alguma maneira, dar existência, né, para, digamos, o direito à respiração como comum, né? Então, acho que tem aí talvez um elemento que conecta, né, essa discussão da respiração. Por isso que não é à toa, né, que acho que o Ricardo Teixeira, quando ele conversou com a gente, ele fez, né, uma conexão muito interessante da questão da falta de ar, da asfixia, pensando aí a questão, né, da necropolítica com a discussão da pandemia, né, pandemia. Quer dizer, como que a pandemia também traz esse elemento, né, quer dizer, da falta, né, quer dizer, alguma coisa que toca diretamente com a questão da não respiração, né? Então, a gente pensa, né, a partir daqueles corpos mais vulneráveis, que de alguma maneira funcionam como antenas de antecipação dos problemas por vir. Então, as crianças, os alérgicos, as pessoas portadoras de asma, né, ou de alguma sensibilidade outra, né? Quer dizer, essas pessoas, de alguma maneira, já estão nos antecipando, por uma outra sensibilidade, aquilo que já é o intolerável, aquilo que é intolerável. Então, de fato, acho que né, um movimento, né, de uma politização, de produção do comum, passa também por essa dimensão, né, de a gente quebrar, né, um pouco isso que é uma normalização daquilo que é o intolerável, né? Eu fico pensando aqui aqui no bairro, no Campos Elíseos, né? Eu moro numa esquina em que dobram
todos os ônibus que saem do terminal Princesa Isabel praticamente dobram na minha esquina aqui, né? Então, provavelmente, se eu colocar um sensor para ver, né, a quantidade de partículas aqui que são concentradas, poxa, né, posso produzir um dado relevante que, certamente, né, existe essa medição, mas ela é feita, né, de outra maneira, né, ela também não é totalmente disponibilizada. A CETESB tem um controle de alguns pontos de medição, de uma ferição que é sempre uma mediana aí de regiões. Então, teve um momento que eu estava pensando assim, nessa possibilidade do trabalho que a gente estava fazendo aqui, ao invés da gente partir de algumas coisas que eram, digamos, primeiramente mais óbvias, fazer um caminho outro que poderia conectar pessoas absolutamente diferentes em torno do problema relacionado a, por exemplo, a qualidade do ar, né, para respirar, né? E como fazer isso? Então, envolve, né, produzir informação, produzir dados também, criar uma coletividade interessada, né, e afetada por esse problema. Enfim, quis trazer um pouco essa outra chave, porque eu acho que ela conecta, né, acho que essa discussão aí com também, eu acho que um campo de novos direitos. Enfim, que acho que é alguma coisa que está, talvez com a pandemia, se revelando como um ponto de inflexão aí, né? Eu vi você falando isso, né? E daí eu lembrei que esses dias eu tava conversando com a minha sogra, né? E ela fumou muito, né, na vida. Agora ela parou. E ela tava falando, a gente tava conversando de quanto antigamente não era uma questão, pelo menos não para quem fumava, assim, né? Tipo, eles não sentiam que estavam invadindo o espaço ou de alguma maneira impedindo as outras pessoas que não fumavam de respirar. Era muito comum, assim. E aí ela tava falando disso, ela falou, nossa, como mudou, né? Como a gente olha para isso da onde a gente está hoje e fala, nossa, era parecia tão normal, né? Aquele jeito que a gente tinha de fumar em todo lugar, todo mundo fumando dentro do escritório, dentro do ônibus, dentro da sala de aula, e uma loucura. E ela tá falando de como mudou, né, essa sensibilidade mesmo, assim, não só das pessoas que não fumam, que já sofriam, sentiam mais, né, mas das próprias pessoas que fumam também. Isso me lembrou um pouco essa questão da normalização também, do que é tolerável, né? Eu queria fazer um comentário ligado ao que o Henrique falou, né? Interessante que o ano começou com aquele lance dos respiradores, né? O lance dos respiradores foi um elemento muito marcado, né, no começo do ano e tal. De repente, meio que sumiu, né, do debate público essa questão dos respiradores. Mas é interessante como essa questão do comum, né, existem formas muito distintas de pensar isso, e eu acho que a importância da forma como o Henrique colocou, né, a questão é muito interessante, porque é uma questão mais de agenciamento do que uma questão de denúncia, né? E fico voltando nesse ponto um pouco, mas a questão aqui é que a gente fala de São Paulo, por exemplo, né? Que São Paulo tem um ar irrespirável e tal, mas de uma certa forma, né? A questão de pensar que tipos de infraestruturas, e eu estou voltando à infraestrutura nessa chave de que o respirador era uma infraestrutura, né? Então, assim, para uma parte das pessoas poderem respirar, tinha que ter uma infraestrutura tremenda, inclusive de outras coisas, como energia elétrica, né? E assim, é complicado, né? Complicado não, acho que é importante na forma como o Henrique articulou as questões, né? Pensar não só regimes de percepção, de visibilidade, mas também como determinadas configurações infraestruturais agenciam, né, relações entre os seres, né? Porque, assim, uma parte imensa do problema da poluição diz respeito à demanda por energia, né? Então, assim, a gente quer o ar limpo, mas a gente não quer parar de andar de carro, a gente quer gasolina barata, a gente quer eletricidade, não quer que faça Belo Monte, mas quer eletricidade, não pode ter apagão também, né? Então, assim, esse problema está bem longe de ser fácil.
né? Então, a questão é bastante empírica, né? Porque não adianta ficar apontando o dedo para as mesmas elites que, né, giram as engrenagens da necropolítica, esperando que eles resolvam o problema, né? Então, a questão é que tipo de agenciamentos, né, que tipo de redes têm que ser colocadas para funcionar e que tipo de infraestruturas têm que ser criadas, né, de modo a que... E como essas infraestruturas, que é muito fácil denunciar, são parte da nossa própria memória celular das coisas, né? Porque, como eu falei, a gente não quer, né, gasolina cara e a gente não quer apagão nenhum, né? Então, se existe, de certa forma, para um bocado de gente, não para todo mundo, né? Uma questão aí do mundo ser muito complicado, porque a agenda política, em termos, né, de articulação conceitual, ela sempre está muito na frente, né? Porque a gente tem regimes de existência corpórea que vivem na inércia da dependência de infraestruturas enormes, né? É só pensar a forma como autoras como Donna Haraway pensam o que é um corpo, por exemplo, né? Uma coisa que vaza para fora, que se conecta com outras coisas, né? E que está ligado com boa parte dessas infraestruturas que produzem também esse ar, né? Ou seja, produz esse ar e produz uma certa sensação do eu, né? Assim, da pessoa, né? E assim, a geopolítica brasileira é complicadíssima, né? Porque a gente pode escapar aí para longe de São Paulo, né? Mas para a infraestrutura continuar funcionando, tem que ter a sede da empresa na mesma marginal que cheira bosta, né? Fazendo com que a infraestrutura inteira funcione, né? Então, enfim, é cyberpunk o problema, né? Eu acho, Renzo, que acho que não é uma questão de dizer a gente, a contradição está na gente. Eu acho que a contradição não está na gente. Eu acho que há um conflito de orientações em relação a isso, porque a questão das infraestruturas, eu acho que mais ou menos a gente sabe o que precisaria fazer. Eu sempre digo, se eu fosse prefeito de uma cidade como Rio de Janeiro, por exemplo, meu programa ia ser plantar árvore, porque a zona norte do Rio é um deserto, então calor é uma coisa insuportável. No entanto, não tem nenhum prefeito que diga meu programa é plantar árvores, tá certo? Eu nunca vou ser prefeito, bom, então eu acho que a gente, entende? Entendido assim, gente como nós que estamos conversando aqui, né? Eu acho que a contradição não está na gente, ou seja, o Haddad, quando foi prefeito de São Paulo, e agora na discussão sobre a campanha do Boulos, né, e o Gilmar Tato, idem, ou seja, todas essas pessoas pensam a questão das ciclovias como meio de desafogar a poluição do trânsito. Mas, do outro lado, tem gente que elegeu, por exemplo, né, o Dória como prefeito de São Paulo, que a primeira coisa que fez foi destruir as ciclovias. Então, eu acho que não é só, também, Henrique, uma questão de produzir informação. Eu acho que produzir informação é importante para as pessoas tomarem consciência, mas eu acho que tomar consciência também que tem um conflito aí de orientações em relação ao que é a vida, que é de grandes proporções, entende? Quer dizer, eu vi esse conflito em Paris, por exemplo, onde a prefeitura queria impedir que os carros entrassem na cidade e promover ciclovias, etc. Então, não é uma questão só de consciência, entende? Quer dizer, você tem gente que vai querer levar adiante determinadas políticas e os outros que querem um carro mesmo, entende? E que o mundo se exploda. Essa que é a real, tá certo? Então, efetivamente, eu acho que... Ontem mesmo eu estava vendo, ou seja, acho que, enfim, sair da cidade é uma solução para determinados grupos. Eu estava vendo uma tese no meu, ou seja, que ia ser defendida, vai ser defendida essa semana no meu departamento lá em Toulouse, sobre um fenômeno que na França tem 50 anos, ou seja, que é o dos neo-rurais, ou seja, que é um fenômeno importante,
socialmente um fenômeno importante. Então, a tese era sobre esse movimento num determinado departamento. É claro que isso é uma solução para uma parcela da população, ou para quem, como eu, pode se dar ao luxo hoje, entende? Mas, fora isso, quer dizer, no contexto atual, entende? Quer dizer, tem gente que não quer abrir mão, simplesmente não quer abrir mão. Essa é que é a real. Oi, gente. Eu queria colocar uns elementos também para a gente pensar um pouco esse impasse, né? Mas, que talvez seja de fato assim o debate dos nossos tempos, né? E eu penso muito também que do ponto de vista da pesquisa, eu acho que essa pandemia, essa experiência que a gente está vivendo coletiva, ela desloca muita coisa também, né? Em termos de agenda, de questões, de problemas, etc. Eu estava pensando muito, você estava falando dos avós, eu pensei muito no meu avô, que viveu a vida toda em São Paulo e morreu de poluição, assim, de fato. Meu avô foi motorista de ônibus a vida toda e teve um efizema pulmonar sem nunca ter colocado um cigarro na boca. E, enfim, foi um caso para mim muito evidente de que ele morreu pela poluição. Mas eu queria falar um pouco desses impasses, né, assim, e um pouco dessas conflitualidades e ambiguidades, né? A gente está tentando fazer agora um texto, um pouco a pedido dos Guarani, aqui de São Paulo, né, do extremo sul de São Paulo, lá da aldeia Tenondeporã, que estão fazendo uma campanha agora bastante importante do que eles estão chamando sobre um cinturão verde de São Paulo, né, a defesa do cinturão verde de São Paulo, que é uma campanha para garantir um orçamento específico da cidade para os territórios indígenas, né, porque, enfim, é muito louco a gente pensar que a maior cidade da América do Sul, pelo menos, é uma cidade que tem território indígena, com Mata Atlântica, né, enfim, inclusive o último rio vivo de São Paulo passa nesse território. Enfim, então é uma campanha bastante importante que pode conferir uma autonomia maior, né, para os Guarani em São Paulo seguirem sustentando esse território. E justamente a gente está fazendo esse texto, eu estou fazendo com Salvador, e a gente está num impasse agora de pensar também como é que a gente não reifica, né, também uma certa ideia primitivista, né, de não deu certo, né, essa cidade não deu certo, a gente precisa implodir e voltar para viver com os Guarani na aldeia, né, assim, para voltar a viver como índio, né, que obviamente não dá, né, assim, não, certa medida não tem volta, né, e também nós nunca seremos índios, esse devir índio ele nunca vai se completar. Mas um pouco o impasse é pensar que tipo de aliança, né, pode ser feita entre esses territórios que estão muito próximos da cidade e a cidade, mas também que tipo de política mesmo, né, assim, que ideia de política que essa que não vai ser o prefeito que vai fazer ciclovia, né, assim, mesmo você vê o programa do Guilherme, né, que a gente pensa que é o mais próximo, né, talvez, de uma certa ideia de sociedade que a gente tenha. É um programa que sequer toca nesse assunto de um jeito estrutural, né? Então as coisas sempre aparecem em termos, precisamos de hortas urbanas, né? Assim, que, obviamente, assim, essa guerra de mundos que a gente está falando aqui, ela não está colocada nessa política, né? Assim, ela está colocada em outros lugares, em outras lutas, né? Em outras experiências coletivas, né? Mas não nessa política institucional. Mas, de fato, essa questão, né, o impasse que a gente está agora, né, como é que a gente consegue, então, fazer um debate, né, que está falando sobre as infraestruturas que sustentam a nossa vida e a cidade, sem também um pouco escapar, né, nessa bifurcação de uma coisa meio romântica, do tipo, acabou, vamos todo mundo voltar para a floresta, porque isso também não vai rolar enquanto movimento coletivo, né? Então, eu acho que, de fato, tem um problema, né, que a gente precisa pensar junto, tanto do ponto de vista de uma nova imaginação sobre política coletiva, sobre novas alianças,
que tem a ver com ontologias, que tem a ver com essa guerra de mundo, mas também sobre que tipo de ciência a gente quer experimentar e produzir, né? Enfim, que possa ser parte dessas alianças. Sou eu? Primeiro eu queria comentar isso das faixas de bicicleta, que um pouco acho que mostra a pobreza política dos debates da esquerda quando pensa a cidade, né? E eu umas coisas de ser de fora, né? Tem que a gente automaticamente compara discussões nas quais nunca entraria, talvez, mas que a gente é obrigado a comparar por aparecer, por exemplo, isso das ciclofaixas, aqui em São Paulo, sendo a política principal, talvez, ou a mais citada das políticas da gestão do Haddad, e na Argentina, em Buenos Aires, serem a principal política do Maurício Macri, quando foi prefeito de Buenos Aires. E então é engraçado ouvir, porque lá as ciclofaixas aparecem sempre como um exemplo de uma gourmetização, uma concessão feita para a elite que anda de bicicleta nos bairros mais do centro, assim, nunca nas periferias. A ciclofaixa também ela vai se modificando, né? Nos últimos dois anos que apareceram os entregadores de bicicleta, elas viraram de fato uma contribuição para a classe trabalhadora que pelo menos pode ir mais rápido, enfim. Mas aí lembrei também como a bicicleta vira uma política de elite, assim, que acaba sendo de dentro de uma bolha de quem de fato consegue fazer a vida pedalando, que é uma minoria, né? Se a gente pensa em classe trabalhadora e o transporte, né, que é obrigado a... eu acho que a média era 6 horas, né, as classes populares, ônibus que anda a 16 km por hora. Se a gente pensa transporte na cidade, os movimentos de cicloativismo, às vezes ficam, de fato, muito reduzidos a um pequeno grupo que podemos andar de bicicleta, né, que inclusive é interessante como hoje que quem mais pedala são trabalhadores de entregas, fica totalmente fora da pauta do cicloativismo, né? Porque é outro ponto dos cicloativistas. Não é, inclusive, se a gente pede, vamos fazer tudo de bicicleta, os entregadores, porque dentro dos entregadores tem uma estratificação, onde, de fato, quem anda de bicicleta é o mais precarizado, né, que tem que pôr o corpo, de fato, em um trabalho de esforço físico, que no meio do trânsito de São Paulo, né, super arriscado também. Enfim, não é um modelo, do ponto de vista deles, assim, uma reivindicação de bicicleta pode parecer, de fato, muito extraterrestre, assim, muito de elite. E essa introdução é um pouco para falar do problema da respiração,
que nos leva também a uma solução, às vezes, muito individual, de vamos comprar uma terra com amigos ou dar um jeito de sair da cidade, que de fato não resolve o problema dos milhões e das cidades que vão continuar existindo. Achei interessante o comentário do Renzo sobre pensar as infraestruturas, né? Temos que encarar um debate que é, de fato, como a cidade se torna outra coisa. Mais do que pensar uma salvação romântica, de sair fora que é para poucos, e que às vezes até pode ficar um pouco moralista, assim, né? Uma crítica da cidade e de quem não problematiza a cidade. E aí lembrei dos aceleracionistas, né, que podem ser criticados por várias coisas, mas eles recuperaram uma ideia, eles têm um lado deleuziano, e tinha uma ideia que achei interessante, né, que vai um pouco em oposição à ideia de que temos que parar a máquina, né, e reduzir, inclusive, a população, né, criar políticas de controle da natalidade, né, que façam com que daqui a 50 anos a perspectiva não seja a que vai ser, né, tentar limitar, que uma proposta difícil. A Donna Haraway é uma das que pensa nisso, né, de buscar formas de limitar. De fato, vários raciocínios nos levam a isso. Temos que controlar, mas é difícil pensar isso numa lógica que não seja, de fato, do Estado totalitário decidindo quantos filhos ter, ou formas até piores, né, que seja uma questão de classe, inclusive, né, poder ter mais filhos ou não. E aí a ideia dos aceleracionistas acho interessante para pensar. Eles falam, o problema não é de quantidade de pessoas, o problema é como nos organizamos, porque se a gente pensa na incrível, na potência da sociedade, assim, do encontro das pessoas, ou seja, se a gente pensa as pessoas como possibilidade de criatividade, potência e uma combinação virtuosa, aí quanto mais, melhor, né? A gente pensa, de fato, assim, em pequena escala. Quanto mais sejamos, mais ideias, mais troca, mais diferenças. Então, por que limitar a população? Se a gente confia no que essa população de, sei lá, 30 bilhões vai conseguir fazer, né, se ela de fato se organiza para poder pensar de uma forma emancipatória ou comum, aí o problema, a quantidade de pessoas pode até ser a solução, né? A quantidade de pessoas pode resolver, de fato. Eu acho que eles mencionavam a conquista de outros planetas, né? E é verdade que justamente o problema dos aceleracionistas é que eles não fazem uma crítica a essa linha que, inclusive, é forte na esquerda, tanto quanto na direita, de desenvolver as forças produtivas, e que a solução vai ser uma aceleração da máquina, sem criticar as consequências, até onde essa lógica nos levou. Então, sem defender os aceleracionistas, eu acho que serve pensar
no problema que é nas cidades, né, onde vamos continuar morando a maioria de nós, provavelmente, e se não de nós, da humanidade. Então, o que fazemos na cidade? Como recuperamos os rios? Como, não sei, conseguimos, pela multiplicação de ideias, pela combinação, pelas diferenças, se elas são libertas, né, e não enquadradas em modelos conservadores de vida, de alienação, de repressão, né, como hoje são, e enfim, de alimentação, desigualdade, tudo. Como seria possível na cidade ou nos entornos pensar em soluções que não seja essa, não, realmente não tem solução, que também é uma posição lógica, né? Não tem solução, quem puder sair, saia, porque é isso, é a morte chegando pelo nariz e a boca. É isso. Ju, você está com a mão levantada agora ou você tinha esquecido? Não levantei agora mesmo, mas você não vai falar? Eu achei que você fosse falar. É muito louco, né? Isso que você falou, Alana, e que o Salvador estava falando também. Nossa, toda vez que eu vou no pneumologista, ele jura que eu fumo. Aí ele fica assim, não, você fuma? Eu falo, não, não fumo. Não, mas tem, né? Não, mas eu não fumo. É muito parecido com essa situação que você estava contando do seu avô. E aí eu lembrei também, ouvindo o Salvador falar dos aceleracionistas, né, que as medicações usadas para asma e para bronquite, elas causam arritmia, né? Achei meio simbólico. Alguém está inscrito? Essa fala do Salvador, ela me traz a grande questão, né, que eu coloquei nesse espetáculo que eu fiz, que chama Floresta, que é baseado no quadro O Sonho, do Henri Rousseau, né, que é um pintor, não sei se todo mundo conhece, posso mostrar? Dá para ver? Não? Acho que vai dar, agora está começando. Pronto. Não, porque o Henri Rousseau, ele era um pintor considerado naif, né, que também é uma classificação já bem colonialista, assim, dentro da história da arte, de quem pode ou não ser artista, e ele nunca saiu da França, nunca saiu de Paris, e ele ia naquele parque que chama Jardim, eu tenho vergonha de falar francês aqui nesse grupo com a Angelina, né, mas é Jardin des Plantes, que é um parque de plantas em Paris que tem umas estufas, né, e ele ia todo dia lá ver, ele trabalhava e ele ficava nesse parque pintando os quadros, né, ele fez uma série de 25 quadros sobre as florestas, imaginando o que seria uma floresta tropical a partir dessa experiência das estufas, dentro da cidade de Paris. E esse quadro, O Sonho, é o último quadro dele, é de 1910, e chama O Sonho, né, e essa mulher, que é uma amante dele, está deitada nesse divã, e ela sonha com essa floresta, e essa figura toca uma flauta, um cantador de serpente toca uma flauta, que está no fundo do quadro, né, que é provavelmente uma figura nativa aí de uma floresta tropical, de um país, talvez de um país africano, mas a gente pode pensar no Brasil também,
Me parece muito essa ideia, né, dessa floresta que está fora da cidade, e dessa floresta idílica e idealizada que a gente, como, como, imagina como solução, né, para a fuga dessa morte que se aproxima com a respiração. E bem, eu fiz essa performance baseada nesse quadro, então eu coreografei dentro da minha sala esse quadro, né, eu coloquei, tem 48 vasos, e tem os bichos, e o João, meu companheiro que é percussionista, tocou, e eu imagino, eu tô falando disso, porque é como se fosse uma ideia colonial também do que a gente pode fazer para resolver o problema, né, nos separando da floresta. Então, acho que quando essa ideia da agência, da estrutura, de como a gente vai fazer a floresta entrar na cidade, né, que a Alana falou um pouco disso também, né, de como que a gente vai fazer a aliança disso entrar, e não da gente sair, né, acho que essa ideia de sair do sonho, né, para poder fazer a prática acontecer, mas também a importância de sonhar, né, e de ter a experiência do que é estar na floresta. Eu fico sempre pensando sobre essa experiência estética mesmo, e física e material, que a Maria falou do cheiro da floresta, do calor, ou do frescor, que é um lugar quando você está num lugar arborizado, né, a importância disso como uma prática também pedagógica, né, educacional, da gente investir nisso como educação mesmo, né? Sei que muitos de nós somos professores, né? O quanto a gente faz isso de fato, né? Nas nossas aulas, com os nossos alunos, com as nossas crianças, enfim. Isso acho que é a sala de aula é um espaço, né? De transformação muito potente. Então, só pensando nessa ideia desse sonho também como prática, né, porque também se a gente não consegue sonhar, né, sei lá, eu fico pensando, como que o cara pinta esses quadros, né, essa série, se ele não tivesse a oportunidade de ter ido numa estufa, e para onde as pessoas vão, né, em São Paulo, para conhecer uma floresta, qual é a chance que uma pessoa que não tem recurso nenhum para viajar tem de ter acesso a uma floresta, né, enfim. Tem aquele parque maravilhoso que chama Alfredo Volpi, que, aliás, eu acho que a gente podia... O Alfredo Volpi, acho que é a maior reserva de Mata Atlântica dentro da cidade, né? São Paulo. É uma floresta mesmo, eu recomendo, e eu acho que a gente podia marcar o nosso encontro lá quando acabar a pandemia. Um piquenique. Tem várias clareiras, assim, no meio da floresta. Enfim, eu já estou imaginando que logo a vacina vai chegar e que a gente vai poder se encontrar, né, e que eu acho que a gente podia ir para o mato, enfim. Parque Vila Lobos, eu visitei lá, eu achei bem interessante, tem vários tufos de florestas. Ai, mas o Vila Lobos é do lado da Marginal e ele é super descampado, perto do Alfredo Volpi, assim, não tem nem comparação. Mas realmente, é um parque, né, qualquer parque serve, mas acho que a diferença de parque para floresta, sabe? Também para a gente pensar em infraestrutura, porque quando o parque todo organizado a partir da ideia do jardim, né? Que também já é uma ideia colonial em relação a plantas. E já é uma coisa urbana, né? Já é um desenho de uma outra cidade. O Foucault fala, né, das heterotopias, do jardim como uma heterotopia dentro da cidade, um outro lugar. Um lugar que está fora, né? E a ideia da floresta, ela não separa, nem organiza as plantas, e nem organiza o lugar, né? Ela entende o caos e abraça esse caos para se organizar. É um outro tipo de pensamento também, de organização dos corpos vegetais. Enfim, eu vou parar de apresentar. Eu acho que eu vou escrever sobre isso, viu, no texto. Legal, Nina. Oi, gente, eu dei uns 5 minutos de intervalo, que eu estava um pouco de dor de cabeça, aí eu fiquei
enquanto eu estava deitado ali um pouco com dor de cabeça, essa palavra da respiração ficou ressonando na minha cabeça e me veio todas as minhas aulas de bioquímica e de biologia molecular, e eu fiquei pensando como respiração, pelo menos dentro do campo da genética, da biologia molecular, ela é um monte de coisas, né? Então, essa ideia nossa de respiração pulmonar é uma coisa muito particular de um grupo muito específico de organismos, né? Então, se a gente pensar em respiração, mesmo respiração, além dessa respiração nossa pulmonar, isso serve, né, dentro dessa explicação da biologia molecular, para levar oxigênio para a gente conseguir gerar energia através da respiração celular, que é um jeito de respirar celularmente. Dá para fazer isso também via fotossíntese. Tem organismos que respiram através de cadeias de enxofre. Inclusive, tem organismos cuja respiração é favorecida pelo que a gente entende como poluição. Então, que a própria ideia de que capitalismo, a poluição, o extrativismo é tóxico para a respiração é uma coisa que é muito particular para o nosso entendimento do que é respiração, né? Então, até pensando até nos ferais da Tsing, tem respirações que são favorecidas nessa ideia de catástrofe que a gente vive hoje. E não sei, me chamou muita atenção, assim, como respiração pode ser um monte de coisa, né? E como, na verdade, a nossa inspiração, inclusive, vem de uma história muito particular, que é uma história de simbiose. Então, que essa capacidade nossa foi adquirida de outros, né? A capacidade do nosso organismo de respirar nos termos que a gente entende. Então, ela é meio uma bagunça, assim, ela não é uma coisa só. Essa ideia de respirar são vários respirares juntos dentro do nosso respirar. Então, gente, eu fui lembrando de uma coisa enquanto ouvia, principalmente a Alana e o Salvador, né, dessa guerra de pensar a cidade não exatamente, né, tem buscar guerrear dentro da cidade, né, a coisa toda. E aí eu fui me lembrando, e eu vou falar uma coisa agora bem próxima, assim, daquela ideia de ancestralidade que é de tudo, sabe? Ancestralidade dos insetinhos, ancestralidade de todas as coisas que nunca foram embora, assim, é como se o plano dos ancestrais fosse uma espécie de entrada e saída, de o tempo todo a gente tá no plano humano e no plano ancestral, e de repente os ancestrais aparecem numa conexão entre o plano da vida e o plano do lado de lá, que é a mesma coisa, que é outra coisa, que às vezes a gente enxerga, que às vezes a gente não enxerga. Vou dar um exemplo. Eu acho que talvez a maior parte das pessoas aqui já tenha assistido a Viagem de Chihiro. Vocês já viram essa animação? Né? A Chihiro vai parar no plano ancestral, mas na verdade ele sempre esteve ali, sabe? E não sei se vocês se lembram, ela tem uma relação muito intensa com o dragão, o Riku, que é um rio, né? Que é o rio que passa do lado da casa dela, que é para a cidade para onde ela acabou de se mudar com os pais, né? Então, digo, o nosso Riku, tá ligado? Desce aqui Augusta, chega lá no Vale do Anhangabaú e ele tá aí ainda, e nós somos ancestrais. Ancestrais não, descendentes, nesse caso, né? E ele é nosso ancestral, né? Então, é pensar um pouco de encontrar todas essas entidades, né? Porque todas as entidades com as quais a Chihiro se relaciona, quando ela, de repente, cai no plano
né, dos espíritos e tal e coisa, todos aqueles espíritos que ela encontra quando ela atravessa uma espécie de portal ou coisa assim, são entidades, são os espíritos das coisas que permanecem na cidade para qual ela foi viver com os pais, sabe? Essas entidades continuam fluindo, essas entidades continuam sendo nossas ancestrais, elas continuam sendo presença, e a gente botou asfalto em cima do rio do Anhangabaú, sabe? É meio essa a ideia de que, enfim, não precisa ir muito longe para buscar a floresta, ela ainda está aí de ancestral nossa, né? Maria, você viu que em BH começaram a colocar umas placas onde passavam os córregos depois que aconteceu aquilo com a cidade da enchente? Eles estão renomeando, junto com os nomes das ruas, todos os córregos da cidade. Destruiu a enchente em janeiro desse ano, antes da pandemia, teve uma grande chuva, que a barragem a barragem de Santa Lúcia, que fica num lugar alto, foi descendo água rua abaixo, destruindo toda a avenida, foi um prejuízo enorme, entrou em água todos os prédios dessa avenida, e a partir desse momento eles começaram a fazer isso. Não sei se para alertar as pessoas que esses pontos são suscetíveis a alagamento, mas, na verdade, não tem nenhuma política pública para desfazer essa morte dos rios, né? Esse passar concreto em cima dos rios, ao invés de se preocupar em despoluir os rios, assassinam, né? Sedimentam. Então, voltando um pouquinho para a questão do transporte, eu acho que o transporte ele não precisa ser necessariamente, ou seja, a bicicleta não precisa ser um fenômeno de classe média. Os chineses andam de bicicleta a vida inteira até, né, a economia se abrir e eles poderem ter carro, né? Então, acho que, digamos, na discussão da gente, tem muitas coisas que, na discussão sobre a questão urbana, né, tem muitas coisas que, de uma certa maneira, o progresso, digamos assim, vai estar na volta atrás, né? Por exemplo, sobre a questão das enchentes, né? É a questão do asfalto contra o paralelepípedo, ou seja, o paralelepípedo passa a ser pensado como aquilo que pode ajudar a evitar as enchentes, porque penetra na terra, ou seja, a água penetra na terra, etc. Ou seja, então, o asfalto das ruas. Eu achei muito interessante a discussão do Boulos em relação a São Paulo, né? Ou seja, a questão de aproximar as fontes de trabalho, digamos assim, ou a oferta de trabalho das periferias, ou seja, criar, foi a expressão dele, uma cidade policêntrica, né? Ou seja, onde, em vez de você tomar o transporte coletivo e levar 4 horas para ir para o trabalho e mais 4 para voltar, você possa ir de bicicleta, por exemplo, porque o seu trabalho está perto do lugar onde você vive. Isso, evidentemente, é todo um repensar da cidade, mas eu acho que está ligada essa questão do transporte, ela está, a gente sabe, né, profundamente ligada a uma outra questão que a gente não está discutindo aqui, mas que é a questão do aquecimento climático, ou seja, nós não vamos, ou seja, é aquilo mesmo que nos impede de respirar, ou seja, a profusão de automóveis, que vai nos impedir também de viver, tá certo? Ou seja, porque se a gente não der um tempo para os meios de transporte tais como a gente os conhece, quer seja o avião, quer seja o automóvel, etc., a gente não vai aguentar. Mas eu acho que tudo isso, ou seja, acho que a questão do cigarro que alguém levantou foi muito bem lembrada, né?
Ou seja, eu acho que tem uma discussão, efetivamente, de sensibilidade, ou seja, uma transformação das sensibilidades, né? A Marina que levantou essa questão agora, de que há uma mudança possível nesse plano, né? Ou seja, em relação ao cigarro, isso aconteceu, sei lá, num espaço de 20 anos, talvez, mas aconteceu de maneira importante. Da mesma maneira, eu acho que, digamos, a pandemia, ela pode ser um elemento importante. Por que a gente está discutindo isso aqui agora, né? A questão da respiração. É porque a respiração foi um elemento central na pandemia. Ou seja, a pandemia também era um obstáculo à respiração. Então, a gente está aqui hoje discutindo tudo que impede de respirar. Eu acho que isso aí, no trabalho do professor, no trabalho, sei lá, entende? Quer dizer, de quem tem influência pode ter influência sobre outras pessoas, essas questões, ou seja, num determinado momento, mas eu acho que a gente se desviou, tinha a pergunta, o que pode ser uma universidade terrana, né? Acho que uma universidade terrana é uma universidade onde essas questões possam ser discutidas transversalmente, onde elas estejam presentes, né? Ou seja, a questão da urgência climática, a questão da transformação dos nossos desejos, na verdade. Entende? Eu acho que é a questão fundamental. Os desejos e as infraestruturas, evidentemente. Entende? Quer dizer, repensar a cidade. Enfim, achei super interessante a proposta em relação a São Paulo de criar uma cidade policêntrica, de aproximar o trabalho do local de moradia. É tão simples, né? Ou seja, quer dizer, simples de pensar, não simples de realizar. Mas, enfim, é um imperativo, eu acho. Ou seja, é um imperativo que pode transformar, por exemplo, a bicicleta, porque nós vamos precisar dela para nos deslocar, e transformar a bicicleta numa possibilidade não apenas para a classe média, mas para o mundo popular, como ela foi em outras circunstâncias. Angelina, legal que você falou um pouco dessa proposta, né, da relocalização ali das atividades econômicas da cidade, que na gestão da Marta, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, que era a secretaria, quem estava à frente na época era o Postman, um dos eixos assim, de organização da política era isso que a gente chamava dos fóruns, que eram as políticas de desenvolvimento local, que a ideia era, né, criar os mecanismos de descentramento urbano, e aí foram organizados um conjunto de fóruns de desenvolvimento locais, e, né, a partir de um mapeamento de todas as principais cadeias produtivas das regiões, mobilidade e tal, né. Quer dizer, então, assim, o desenvolvimento local, né, ele era uma de outras 5 políticas relacionadas à questão, né, de desenvolvimento socioeconômico, trabalho e renda e tal. E foi a que menos avançou, dada, assim, a complexidade, a dificuldade de organização dos arranjos das cadeias produtivas, e a questão da moradia, a espacialização da questão da moradia e do transporte. Então, assim, mesmo para dizer que acho que tem, né, acho que uma tentativa de retomar esse projeto, mas de fato super importante, né? E ao mesmo tempo ultra complexo, porque São Paulo de fato está inscrito no espaço com aço e concreto, essas divisões, né, da moradia, comércio, indústria e tal, né? Mas é alguma coisa que acho que estava colocada aí, né, já na gestão lá da Mata, isso foi bem forte, mas não avançou muito pouco. E estava junto com a discussão das subprefeituras e tal, né? Mas eu queria voltar, assim, na coisa da bicicleta, porque acho que também, assim, tem uma armadilha aí, que acho que a gente, né, deveria escapar, né? Porque eu entendo, assim, acho que uma crítica que aparece, né, que é a ideia de quando isso vira uma espécie de solução, né, solução mágica, e que concentra, digamos, a discussão que deveria ser muito mais profunda sobre os limites desse modelo de cidade e apresentam soluções que são absolutamente, enfim, são parciais, né? Mas eu queria fazer
falar um pouco da proposta da bicicleta, um pouco como esse exemplo, para mim, de um arranjo, que é um arranjo sociotécnico e que produz também agenciamentos a partir do seu uso, que, de alguma maneira, contrabandeia outras racionalidades e outras, né, formas de vida. E eu gosto um pouco da imagem da bicicleta como essa espécie de uma proposta tecnopolítica, porque, a despeito, né, das formas como muitas vezes vira, né, uma vitrine de uma possível política, eu acho que ela pode ser portadora, né, mesmo para dizer isso, a gente não tem que descartar nada, né, a gente não tem que descartar nada. E eu gosto de pensar no exemplo da bicicleta como, né, esse tipo de arranjo, que é um arranjo que envolve, né, uma materialidade, mas ele envolve também uma forma de vida, e que produz efeitos inesperados. Quer dizer, a partir do momento que você tem, né, um conjunto de práticas que começam a acontecer a partir de um uso da bicicleta, é possível que isso gere, né, outros tipos de exigências políticas para que o uso da bicicleta continue sendo possível. Talvez até por isso que a tentativa do Dória de desmontar as ciclovias não tenha sido tão eficiente. Quer dizer, porque, de alguma maneira, ela se inscreveu, né, no uso de muitas pessoas, né? E aí, assim, falando disso, porque quando o Renzo saiu, né, e eu comentei aqui com ele, na lista dos professores da Unifesp, a gente está lá agora em plena campanha para a eleição da reitoria, tem 3 chapas disputando, e a gente tem lançado perguntas para as 3 chapas responderem. E o Renzo lançou uma pergunta relativa à questão das mudanças climáticas, dizendo, olha, o que as chapas têm a dizer sobre isso? O que vocês estão pensando para a universidade sobre isso? E aí, as respostas, quer dizer, por enquanto, só teve uma das chapas que se pronunciou, mandando uma listagem de coisas que estão sendo feitas e tal, mas que tem a ver com uma ideia, né, de pensar, né, um conjunto de práticas indicadores de sustentabilidade, mas numa chave que ela é muito, enfim, estamos reduzindo o consumo de papel, de água e tal, não sei o quê. E não fazendo uma pergunta que acho que uma que a gente está colocando aqui, inclusive sobre que tipo de ciência a gente pode produzir e como fazer, né, ciência que coloque no centro da problemática as questões de mudança climática, né, e pensar, inclusive, o que são os nossos campos, né? Então, se a gente pensa, né, o que poderia ser, né, pensar, então, uma ativação de uma outra imaginação política, a partir de uma radicalidade maior dos problemas relacionados à pandemia, e olhar para os nossos campi, né, e falar, pô, esse campus aqui, né, o nosso campus do Pimentas, pô, a questão do deslocamento dos estudantes é fatal. Quer dizer, então, o que seria a gente pensar um programa de moradia, políticas, né, de geração, trabalho e renda para os próprios estudantes poderem permanecer no território, num território em que não tem atividade econômica que os absorva. Quer dizer, seria uma outra coisa, né? E isso não aparece, né? Isso não aparece como um elemento que toca, né, também as questões aí, enfim, de crise ambiental, né? Meio para dizer isso, né? Então, quando a gente questiona, quando interroga, né, o governo da universidade, há também uma limitação muito grande de se pensar como que isso pode ser problematizado, né? Então, acho que essa a pergunta, né, também que o Renzo estava lançando aqui, né, não sei, para mim passa um pouco por aí, né, sei lá, o bandejão da universidade, né, quer dizer, poderia funcionar de um jeito diferente, a questão da alimentação. A gente faz mega licitações para contratar uma mega empresa que vai oferecer alimentação e vai ganhar a licitação nos vários campos. Quer dizer, a questão óbvia aí, né, de como poder articular, né, as cooperativas, a agricultura familiar, papapá, né, por aí vai. Enfim, falando dessas coisas, eu acho que são pequenos... O que o Renzo perguntou? Ele fez uma pergunta para as 3 chapas, porque a gente tem feito, né, tem vários tópicos que têm aparecido. Era uma pergunta sobre qual era a proposta da reitoria, né, dessa chapa para as políticas, né, relacionadas aos problemas de ordem de mudança climática. Então, não sei, eu acho que eu gosto de pensar, se pegando essa imagem da bicicleta, né, um pouco como uma metáfora, um pouco, né, do que pode ser esse arranjo de uma infraestrutura, mas que produz outros agenciamentos relacionados a formas de vida,
e que contrabandeiam isso, né, uma outra racionalidade política, sem a gente ter que convencer a pessoa que ela é de esquerda, de direita, ou sei lá o quê, né? Aliás, isso sempre foi uma coisa muito curiosa no movimento cicloativista, que era a diversidade do espectro político que se reunia em torno da reivindicação do direito de uso da bicicleta na cidade. Acho que sou eu. Eu acho que eu perdi um pouco o fio da meada, né? Desde quando eu levantei a mãozinha, mas ouvindo sobre as bicicletas, né, eu lembrei, assim, só um parênteses rápido, daqueles grupos feministas que surgiram na década de 70 e 80 em Nova York, de vigilantes de bicicleta que patrulhavam a cidade combatendo violência de gênero, né? Então elas andavam juntas de bicicleta para Nova York, e toda vez que via uma mulher passando por uma situação de violência lá, e davam uma surra nos caras, sabe? Tipo, isso foi retomado no ano passado na Califórnia, né? Começaram a surgir de novo essas gangues de bicicleta. Mas eu estava pensando, né, quando a Alana falou, né, sobre, né, pensar a floresta, a cidade, né, a gente não cair num primitivismo. Acho que tem uma coisa que ficou, né, meio inculcada quando a gente pensa, né, no que seriam modelos mais ecológicos de se viver, né, ecológicos no sentido de, né, integração entre diferentes formas de vida. E eu acho que a gente esquece que a cidade também é isso, né? Acho que a cidade, a gente pensa que é só uma grande construção para os humanos, mas ela tem um monte de outros seres não humanos habitando, que geralmente a gente coloca, né, nessa chave das pragas urbanas, né, para marcar que elas não deveriam estar aqui. Né? Então a gente tem os ratos, a gente tem as baratas, a gente tem as moscas, os mosquitos, né? A gente tem um conjunto, a gente tem todo um ecossistema de biodiversidade, né, na cidade, que a gente precisa também pensar, né? A gente precisa de uma forma dar conta disso para a gente não se desimplicar do problema, né? Achando que a questão do problema é abandonar as formas. Eu acho que a gente, moderno, colonial, esclarecido, né? Nós que somos de alguma forma esclarecidos, com sensação de poder, a gente tem um desejo muito grande de escapar muito rápido de certos problemas que a gente faz parte, né? A cidade é um problema nosso, e às vezes quando a gente, né, joga para outros lugares, a gente esses processos, né, de se implicar dele. E tem uma coisa muito bonita, né, que eu tenho aprendido com algumas pessoas, né, principalmente a partir dessa questão do gênero como colonial, como uma imposição colonial, né, querendo ou não, tipo, pensar a transição é um processo de fazer gênero, né, então de uma certa forma também se insere numa história colonial, tô, de alguma forma reabitando e reatualizando essa história. E eu acho que tem a questão de como que a gente cuida dos nossos monstros, né, ao invés de abandonar eles, né, como que a gente continua a cuidar da cidade, ao invés de transformá-la num espaço de abandono, porque a gente sabe que tem muitos espaços abandonados que geram muito mais problemas do que quando eles estavam sendo habitados, né, e pensados, e cuidados, e, né, e tratados de alguma forma. Então, não sei, é algo que eu fiquei pensando, né, como que a gente também, né, vê esses outros lugares, né, de inspiração, né, para os nossos modos de vida, mas a gente também não abra mão de cuidar dos monstros que a gente criou, né, ou então, né, não abra mão do processo de destinar o lixo que a gente vai deixar, né, para os lugares certos, né, para os lugares corretos, para eles não ficarem abandonados em qualquer lugar. É isso. Acho que agora vou eu, né? Não, estou gostando muito de escutar, só queria trazer um relato, assim, que para deslocar um pouco também a percepção de que o problema da respiração é, de alguma maneira, um problema urbano, para falar sobre como o ar também tem se transformado muito em zonas rurais, né? E lembrar que no Brasil cerca de 4 a 5 mil pessoas são diagnosticadas com intoxicação de agrotóxicos anualmente, né? E que muito disso é uma intoxicação que é causada pela respiração, né? Que vem pelo ar.
e compartilhar com vocês relatos dos meus antigos aqui, dos meus tios, dizendo sobre o desaparecimento de uma variedade enorme de insetos, agora nessa época, por exemplo, que era pra gente estar sendo invadidos por besouros, polinizadores, eles não vêm mais, eles desapareceram. E isso tem a ver justamente com o agrotóxico, que são usados nas plantações de morango, e entre outras coisas, mas que acabam sendo carregados pelo ar, né? Então, que é isso, assim, né? Essa monocultura também se estende para além do território da própria monocultura, né? Ela invade os bosques através do ar e também acaba decepando os insetos, né? Enfim, e também seres humanos e outros seres, né? É isso, só para dizer que existe um problema respiratório também, que é próprio do campo, né? Que eu não sei se a solução é exatamente essa. Fugir da cidade, talvez ela coloque a dimensão em outros termos, mas não deixa de ser também um problema, né? Eu não sofro mais de rinite aqui, mas isso não quer dizer que não tenha mais problemas de ordem respiratória, né? Enfim. Gente, eu fui na UBS hoje, saí respirando de lá muito melhor, assim, a mulher enfiou um cotonete, assim, ó, fui fazer tô com suspeita de Covid. Aí fui lá fazer o exame, o PCR, né? Nossa, meu, saí respirando, assim, que ela coloca aquele super cotonete, assim, nos dois, assim, né? Saí de lá e falei assim, não. Mas, enfim, dizer que essa semana, essa questão da respiração pegou, assim, fiquei, nossa, tô, assim, né, um pouco acompanhando os próximos dias, assim, na esperança que não vai ser nada, não. O Mbembe, ele inclusive fala, né, Lucas, assim, de muitas asfixias, né, que não está só na poluição, no ar, né, mas se a gente pensa no mercúrio, né, se a gente pensa nessa quantidade absurda de agrotóxico também que a gente está compondo o nosso corpo hoje, enfim. E todo também, né, quando a gente pensa hoje na Ásia como a fábrica do mundo, como o Ocidente gosta de dizer, né, que tipo de trabalho é esse que está sendo produzido também, né, que também tem a ver com metais pesados, né, enfim, com muitas contaminações, né. Ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, né, como esse lugar comum de que a gente, classe médias urbanas, que a gente começa a se deparar com essa urgência que na verdade já é uma urgência para muitas populações há bastante tempo, né? Enfim, se a gente pensa na própria, sei lá, na luta Yanomami aí, né? Contra o garimpo, né? Um pouco tudo também que, enfim, o Davi hoje aparece não é à toa, né? Assim, não é por acaso que ele se torna essa figura tão importante, né? Porque eu acho que também tem muito essa ideia de um pensamento xamânico, né? De uma filosofia que, no fundo, está pensando sobre isso já há bastante tempo, né? Enfim. E que para a gente era sempre um problema muito distante, né, dos índios, ou enfim, das populações rurais, né, que vivem muito perto das grandes plantações, né. É curioso que a falta de ar deixa as pessoas letárgicas, né? Extremamente letárgicas, assim. Então, nossa, quando eu vou para um lugar que o ar é puro, é incrível, assim, parece outra pessoa, porque eu falo, nossa, vontade de viver, assim, eu falo, meu Deus, energia, tanta energia que às vezes eu não consigo, eu durmo poucas horas, já me sinto bem, assim. Se eu dormo, tipo, pouquíssimas horas, eu falo, até o corpo acostumar àquela quantidade de oxigênio
você fica meio super alerta, assim. É meio curioso isso, né? Você falou poluição eletromagnética, a Cris brasileira, uma vez ela estava falando de um esquema que ela construiu lá para ela dormir, que barra as ondas eletromagnéticas, uma parada muito louca, tipo uma cápsula, assim. Aí ela estava descrevendo, né, como que ela construiu esse lugar de meio dormitório, e os materiais que ela usou, né, mais ou menos. Não lembro muito bem, porque a gente estava comendo no meio no intervalo de um mutirão de permacultura numa área que ela trabalha na fazenda Lapidar, que fica no interior. E daí ela estava falando dessas coisas, assim, na hora do almoço, e eu lembrei disso agora. Bom, gente, acho que é isso. Não sei se alguém queria falar mais alguma coisa. Eu sinto que esse vai ser um tema forte aí nessa nossa publicação coletiva, né? Esse eixo sobre o que pode ser uma política dos viventes, né? No fundo, é uma experimentação também de pensamento, né? E também cartográfica, né? Como é que a gente consegue pensar por essas outras alianças e conexões parciais. Não sei mais se alguém quer falar. Bru, você está com a mão levantada, você queria falar ou você deixou de... Queria falar de uma prática que chama Lota, não sei se vocês conhecem, de limpar as vias respiratórias com tipo uma xicrinha que você põe num lado do nariz, aí você inclina a cabeça com água e sal. Para quem mora em São Paulo, eu recomendo muito. Não precisa ser todo dia, mas pelo menos uma vez por semana. E depois que você faz, limpar e cuidar também dessa limpeza, desse trato respiratório. A gente precisa cuidar de muita coisa, né? São muitas as lutas. Essa molecular também. Tem na internet, todos tem videozinho, tem produtos também para quem não tem. Você achou que o cotonete ajudou, Henrique? Imagina uma aguinha quente com sal, muito mais delicado e muito bom, gente. Remédio contra São Paulite. Gente, então, valeu, foi ótimo. Depois do nosso susto inicial, né? Temos experienciado uma invasão. Demorou, né? Demorou, pô. Então, acho que a gente ainda tem no cronograma mais um encontro, mas que, a princípio, é para a gente conversar sobre a publicação, para a gente, de repente, já conseguir olhar um pouco o material que a gente até lá consiga produzir, né? E fazer um fechamento. Mas hoje, acho que foi o último dia, assim, nosso de encontro temático. Vou dizer que foi muito legal, foi ótimo. E foi um bom ponto de chegada numa espiral, porque, de fato, foi o tema que a gente abriu, né? Os primeiros encontros da zona de contágio. E aí, para a próxima, a gente faz um brinde, né, Alana? Todos vivos, vivas com saúde. Toca os instrumentos, faz uma música, faz uma roda aí, final.
Tem tambores, batuques, né, Ju? Tá. Gente. Gente, boa noite. Foi ótimo. Valeu. Beijos. Valeu, gente. Obrigada, Boa noite. Tchau, valeu. Até daqui 15 dias. Até. Gustavo, vamos fazer a transmissão, hein, cara? Combinado. Até.